Branca de Neve e Rosa Vermelha. Era uma vez uma pobre viúva que vivia em uma cabana solitária. Diante da cabana tinha um jardim onde havia duas roseiras, uma das quais dava rosas brancas e a outra rosas vermelhas. Ela tinha duas filhas que eram como as roseiras. Uma se chamava Branca de Neve e a outra Rosa Vermelha. Elas eram as crianças mais bondosas e felizes, mais trabalhadeiras e alegres que existia do mundo. Mas Branca de Neve era mais quieta e delicada que a irmã. Rosa Vermelha preferia correr pelos prados e campos colhendo borboletas e capturando flores. Mas Branca de Neve ficava em casa com a mãe e ajudava com o serviço de casa ou lia para ela quando não havia nada a ser feito. As duas meninas eram tão afeiçoadas uma à outra que sempre davam as mãos quando saíam juntas e quando Branca de Neve lhe dizia: uma nunca abandonará a outra. Rosa Vermelha respondia: pelos restos de nossas vidas. E sua mãe acrescentava: o que uma tem deve ser dividido com a outra. Elas costumavam correr pela floresta sozinhas, a catar frutas vermelhas, e nenhum animal lhes fazia mal ou se aproximava delas, sem o menor temor. A pequena lebre comia folhas de repolho de suas mãos. A corça pastava a seu lado, o cervo saltitava alegremente perto delas e os pássaros sentavam-se nos galhos e cantavam todas as canções que sabiam. Nenhum infortúnio lhes acontecia. Se elas ficassem até muito tarde na floresta e a noite caísse, deitavam-se perto uma da outra sob o musgo e dormiam até amanhecer. E sua mãe sabia disso e não se preocupava. Um dia, quando haviam passado a noite no bosque e o dia estava nascendo, elas viram uma linda criança com um vestido branco reluzente, sentada perto de sua cama. O menino se levantou e olhou para elas de modo bastante amável, mas não disse coisa alguma e entrou na floresta. Quando elas olharam em volta, perceberam que estavam dormindo bem perto de um precipício e que certamente teriam desabado na escuridão se tivessem se deslocado mais alguns passos. E sua mãe lhes disse que aquele deveria ser o anjo que cuidava das boas crianças. Branca de Neve e Rosa Vermelha mantinham a cabana de sua mãe tão organizada que era um prazer entrar nela. No verão, Rosa Vermelha cuidava da casa e todas as manhãs colocava um ramalhete de flores ao lado da cama de sua mãe antes de ela acordar, no qual sempre havia uma rosa de cada roseira. No inverno, Rosa Branca, Branca de Neve, acendia o fogo e colocava a chaleira no fogão. A chaleira era de cobre e brilhava como ouro, de tanto que era polida. À noite, enquanto os flocos de neve caíam, a mãe dizia: vai, Branca de Neve, trancar a porta. E então elas se sentavam ao redor da lareira e a mãe colocava seus óculos e lia para elas uma história de um livro enorme, e as duas garotas ouviam enquanto fiavam. Perto delas, um cordeirinho ficava deitado e atrás empoleirava-se uma pombinha branca, com a cabeça escondida entre as asas. Uma noite, enquanto estavam todos acomodados confortavelmente, alguém bateu à porta como se quisesse entrar. A mãe disse: rápido, Rosa Vermelha, abre a porta. Deve ser um viajante em busca de abrigo. Rosa Vermelha foi até a porta e a abriu, pensando se tratar de um homem em necessidade, mas não era. Foi um urso que enfiou sua cabeça preta enorme para dentro da porta. Rosa Vermelha gritou e saltou para trás. O cordeiro baliu, a pombinha bateu as asas e Branca de Neve se escondeu atrás da cama da mãe. Mas o urso começou a falar.
Não se assustem, não lhes farei mal, estou congelando e só queria me aquecer um pouco ao lado de vocês. Pobre urso, disse a mãe, deite-se perto do fogo, só cuide para não queimar sua pele. Branca de Neve, Rosa Vermelha, podem sair, o urso não lhes fará mal, ele veio em paz. Então, ambas retornaram e aos pouquinhos o cordeiro e a pombinha se aproximaram e perderam medo dele. O urso disse: Aqui, crianças, tirem um pouco da neve do meu pelo. Então, elas pegaram uma vassoura e limparam as costas do urso. E ele se esticou diante do fogo, soltando um grunhido, contente e satisfeito. Não demorou muito para eles ficarem todos muito à vontade e começarem a brincar com sua visita desajeitada. Elas puxavam seus pelos com as mãos, colocavam os pés em suas costas e o rolavam, ou pegavam uma varinha de nogueira e batiam nele, e quando ele grunhia, elas riam. Mas o urso levava tudo na brincadeira, e apenas quando elas eram brutas demais, dizia: Não me matem, crianças. Rosa vermelha, branca de neve. Querem que seu amigo pereça em breve? Quando chegou a hora de ir para a cama e todos se recolheram, a mãe disse ao urso: Pode se deitar ali, perto da lareira, e então ficará abrigado do frio e do mau tempo. Assim que amanheceu, as duas meninas o soltaram e ele saiu trotando pela neve e floresta dentro. Desse dia em diante, o urso vinha todas as noites, no mesmo horário, deitava-se diante da lareira e deixava as meninas brincarem com ele tanto quanto quisessem. E todos se acostumaram, tanto com ele, que as portas nunca mais ficaram fechadas até seu amigo peludo chegar. Quando a primavera chegou e tudo estava verde lá fora, o urso disse a Branca de Neve: Agora preciso ir e não posso retornar durante todo o verão. Onde você vai então, querido urso? Quis saber Branca de Neve. Preciso ir à floresta proteger o meu tesouro dos anões perversos. No inverno, quando a terra está congelada e dura, eles são obrigados a ficar lá embaixo e não conseguem chegar à superfície. Mas agora que o sol aqueceu a terra, eles sobem até aqui e se espalham para espreitar e roubar. E depois que eles pegam algo e levam para as suas tocas, muito dificilmente esse objeto verá a luz do dia novamente. Branca de Neve ficou bastante tristonha com a despedida do urso. E, enquanto destrancava a porta e ele saía apressadamente, esfolou-se no trinco e um pedacinho de sua pele foi arrancada. A Branca de Neve teve a impressão de ter visto o brilho do ouro, mas não teve certeza. O urso foi embora rapidamente e logo sumiu de vista por trás das árvores. Pouco tempo depois, a mãe mandou as duas filhas para a floresta pegar lenha. Lá elas encontraram uma grande árvore que havia tombado. E perto do tronco, algo pulava para trás e para frente na grama. Mas elas não conseguiram distinguir o que era. Quando se aproximaram, viram um anão com um rosto vermelho e murcho e uma barba branca muito longa. A ponta da barba estava presa em uma fenda da árvore, e o homenzinho estava saltando de um lado para o outro, como um cachorro preso a uma corda, e não sabia o que fazer. Ele olhou furioso para as meninas com seu pungente olho vermelho e gritou: O que estão fazendo paradas aí? Não podem vir aqui me ajudar? O que está aprontando, homenzinho? Perguntou Rosa Vermelha. Sua estúpida, intrometida, respondeu o anão. Eu ia cortar a árvore em pedacinho bem pequeno para ter um pouco de lenha para cozinhar.
A pequena quantia de comida que nossa gente costuma comer é instantaneamente queimada quando usamos pedaços grandes de madeira. Nós não comemos tanto quanto vocês, pessoas grosseiras e vorazes. Eu tinha acabado de introduzir minha cunha com sucesso e tudo estava correndo bem como eu planejava. Mas a maldita cunha era lisa demais e de repente saltou da árvore que se fechou tão depressa que não conseguia afastar minha linda barba branca, de modo que agora está presa e não consigo puxá-la. E vocês, criaturas tolas e desbotadas, ainda riem? Ah, como são odiosas! As meninas se esforçaram ao máximo, mas não conseguiram desprender a barba. Vou buscar ajuda, disse Rosa Vermelha. Sua tonta, ralhou o anão. Por que precisaria buscar alguém? Já são pessoas demais para mim. Não consegue pensar em nada melhor? Não seja impaciente, disse Branca de Neve. Eu o ajudarei. Então, ela tirou a tesoura do bolso e cortou a ponta da barba do anão. Assim que o anão sentiu que estava livre, catou um saco cheio de ouro que estava no chão entre as raízes da árvore e grunhiu para si. Garotas malcriadas, onde já se viu cortar um pedaço da minha bela barba? Não, hão de ter muito azar. Então, ele colocou o saco nas costas e partiu sem olhar uma única vez para as meninas. Algum tempo depois, Branca de Neve e Rosa Vermelha foram capturar uns peixes. Quando estavam perto do riacho, viram algo como um grande gafanhoto saltando na direção da água, como se fosse pular dentro dela. Elas correram até ele e descobriram que se tratava de ninguém menos que o anão. Aonde você vai? Perguntou Rosa Vermelha. Certamente não vai entrar na água. Não sou estúpido, gritou o anão. Não vê que esse peixe maldito quer que me puxar para dentro do riacho? O homenzinho estava sentado ali pescando e por azar, o vento havia emaranhado sua barba com a linha da vara. Um instante depois, um grande peixe mordera a isca e a fraca criatura não tinha força para se desvencilhar. O peixe, então, estava em vantagem e continuava puxando o anão em sua direção. Ele se segurava ao mato e ao junco, mas de pouco adiantava, pois ele era forçado a acompanhar o movimento do peixe. E estava correndo sério risco de ser arrastado para a água. As meninas chegaram bem a tempo. Seguraram o anão e tentaram libertar sua barba da linha, mas foi em vão. Barba e linha estavam muito entremeados. Não havia nada a se fazer senão sacar novamente a tesoura e cortar a barba, de modo que mais um pedacinho foi perdido. Quando o anão viu o que elas tinham feito, berrou. Acham que desfigurar o rosto de um homem é uma atitude decente? Suas brutas! Cortar a barba não havia sido suficiente? Agora cortaram a parte mais bonita da minha barba. Não posso aparecer assim na frente dos outros anões. Quem dera tivessem desaparecido da face da terra. Aconteceu que, pouco tempo depois, a mãe mandou as duas meninas para a cidade para comprar agulhas, linha, renda e fita. No meio do caminho havia um pântano ladeado por rochas imensas. Ali, elas repararam em um grande pássaro planando no ar, voando em círculo acima delas. A ave foi voando cada vez mais baixo, até por fim pousar em uma rocha não muito longe. Imediatamente, elas ouviram um grito estridente. Quando correram até o local, ficaram apavoradas ao ver que a águia tinha capturado o seu velho conhecido,
o anão e estavam prestes a levá-lo embora. As meninas, muito compadecidas, seguraram o homenzinho no mesmo instante e puxaram por tanto tempo que, por fim, a águia soltou sua presa. Assim que havia se recuperado do susto, o anão gritou com todas as suas forças: Não podiam ter tido mais cuidado? Puxaram meu casaco marrom com tanta força que agora está todo rasgado e cheio de furos, suas criaturas destrambelhadas. Então ele pegou um saco cheio de ouro e pedras preciosas e desapareceu sob uma rocha, escondendo-se em sua toca. As meninas, que a essa altura já estavam acostumadas com a ingratidão dele, seguiram seu caminho e cumpriram sua tarefa. Quando estavam passando pelo pântano novamente, no caminho para casa, elas surpreenderam o anão, que havia esvaziado seu saco de pedras preciosas em uma clareira, pensando que ninguém passaria por ali naquela hora. O sol do fim da tarde reluzia nas pedras preciosas. Elas brilhavam e cintilavam com todas as cores possíveis, tão lindamente que as meninas ficaram imóveis olhando para elas. Por que estão paradas aí desse jeito? Gritou o anão, e seu rosto sujo de fuligem ficou vermelho de raiva, feito um pimentão. Ele ainda estava praguejando quando um rugido alto foi ouvido, e um urso preto saiu da floresta e veio trotando em sua direção. O anão pulou de medo, mas não conseguiu entrar em sua toca, pois o urso já estava próximo. Totalmente apavorado, o homenzinho suplicou: Caro senhor urso, poupe-me, eu lhe darei todos os meus tesouros. Vê aquelas lindas gemas ali no chão? Preserve minha vida. O que há de querer com um ser pequenininho como eu? Eu mal preencheria o buraquinho do seu dente. Leve essas duas garotas cruéis, elas renderão um belo petisco para você, pois são gordas como jovens codornas. Pelo amor de Deus, devore-as. O urso não se comoveu com as palavras dele, apenas o golpeou uma única vez com a pata e o anão não mais se moveu. As meninas haviam corrido para longe, mas o urso gritou: Branca de Neve, Rosa Vermelha, não tenham medo, esperem, irei com vocês. Então, elas reconheceram sua voz e esperaram. Quando o urso se aproximou, sua pele caiu e em seu lugar havia um belo homem vestido de ouro. Sou o filho de um rei, contou ele, e estava enfeitiçado por aquele anão perverso que roubara meus tesouros. Tive de rodar toda a floresta como um urso selvagem até ser libertado com a morte dele. Agora, ele teve o castigo que merecia. Branca de Neve se casou com ele e Rosa Vermelha com seu irmão. E eles dividiram entre si o incrível tesouro que o anão havia juntado em sua toca. A velha mãe viveu feliz e em paz com suas filhas por muitos anos. Ela levou as duas roseiras consigo e plantou-as diante de sua janela, e todos os anos elas davam as rosas mais lindas do mundo, brancas e vermelhas.